O Ark tem uma grande aventura ainda pela frente, apesar de tudo do que a gente já viu, né? E vou te falar que tem novos personagens pra aparecer. Inclusive, a gente vai ver gente mais forte do que ele no meio desse jogo aí. O despertar do Lorde Dragão mais poderoso tá prestes a chegar, cara. E cheio de surpresas, incluindo um duelo contra o Ark. E aí, quem será que venceria uma batalha dessa? O caveirão que a gente ama nessa temporada ou o Dragon Lord mais bravo dos bravos? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Vamos trazer tudo de antemão aqui pra você, beleza? Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cara. A essa altura do campeonato, com certeza você já tá empolgadaço pra ver mais sobre a jornada do Ark, né? Não é à toa que a gente tá aí, ó, descobrindo coisas e coisas, principalmente da transformação dele de elfo, né? E cara, já vendo que ele tá conseguindo chegar mais próximo do seu objetivo e também já adquiriu algumas coisas aí, mesmo que seja temporário, o seu corpo, conseguiu aliados que estão se formando cada vez mais na jornada junto com ele, ele vai encontrar alguém mais forte do que ele e vai lutar contra essa pessoa, inclusive um outro player. A gente já trouxe o vídeo dessa batalha aqui no canal, então se você quiser assistir, corre lá que ele encontra sim um outro player, luta contra esse cara, mas antes disso ele pede ajuda do Dragão Supremo, cara. De verdade. E a gente vai te contar como isso aconteceu. Mas antes, não esquece, se inscreve aqui no canal com o sininho, porque assim você fica por dentro de tudo que tá acontecendo, cara. Vamos trazer todas as histórias, vai saber tudo de antemão, sempre recebendo aquele conteúdo top dos animes, que você não vê em qualquer lugar por aí, né? Sejamos sinceros. Obrigado por sempre ajudar e também me segue lá nas redes sociais, cara, porque lá é troca de informação direto. Tem maior galera que me manda mensagem por lá, eu tô sempre respondendo, não esquece. Link tá na descrição aí das redes sociais e também aparece aqui na telinha pra vocês aí. BN4SS, segue lá no Insta. Tamo junto, hein? Vamos que vamos! Antes de qualquer coisa, vamos contar o que levou o Ark a encontrar Felf Visroth, que é o dragão mais poderoso do mundo em Gaikutsu Kishisama. O Ark estava prestes a entrar numa grande batalha, onde ele teria que enfrentar um outro player, o Thanatos, dentro do jogo, que era o pontífice da igreja, o mais alto escalão de tudo, que comandava por lá. Só que para isso ele precisava de ajuda. Então o Dylan, que é o pai da Ariane, resolveu dar essa ajuda a ele, e então foi lá falar com a Felf. Quando rolou esse primeiro encontro entre eles, né, entre o Ark e a Felf até disse que ajudaria o Ark, afinal não teria um motivo para ela não ajudar, sendo que ela sempre ouviu falar bem dele, do caveirão, né, vindo direto do Dylan, e isso despertou um certo interesse pelo Ark aí. Só que como um bom negociador, ela tinha algumas condições, claro. A Felf queria brincar um pouco, jogar um joguinho aí. E não, tira da tua cabeça esse pensamento aí de mente poluída, cara. Tem nada a ver com isso. A Felf queria era que o Ark se juntasse a ela no estádio para um duelo. E se ele conseguisse fazer ela se divertir, pô, aí show de bola, ele ia lá, ela ia ajudar ele sem problema nenhum, cara. E o Dylan já parecia saber que ela ia perguntar isso, então por que ele não chegou e falou pro Ark e mencionou isso antes? Obviamente que era porque ele sabia que o Ark teria recusado. Talvez até o Dragon Lord tenha pedido pro Dylan não falar nada pra ele. E a Felf até disse que o Ark era muito parecido com Eva. O meu palpite, e o de próprio do Ark também, é que Eva era um apelido de Evangeline, que era o ancião fundador e criador da Grande Floresta de Canadá. Ele deve ter querido dizer que havia uma qualidade em que os dois compartilhavam ali em si. O estádio de Maple que eles iam lutar então era algo simplesmente enorme. Do lado de fora lembrava até um coliseu romano, embora ao contrário da contraparte do mundo real, ele fosse composto por alguns enormes pilares de madeira, reforçados com pedra que davam uma aparência bastante única para aquele lugar. Mas dentro de lá, as coisas eram um pouco diferentes. Primeiro que tinham poucos lugares para os espectadores. Claro, haviam alguns assentos no estilo estádio, né, subindo naqueles degraus aí, 3 andares no ar, mas ainda assim tinha uma reflexão tardia para poder preencher cada espaço entre as paredes do terreno. A maior parte do estádio foi dedicada à arena em si, sugerindo que ela não foi construída para ter espectadores em mente. Só alguns, né, poucas pessoas. De acordo com a Ariane, era um estádio que tinha sido construído principalmente como um local de treinamento dos soldados e raramente era usado pelos espectadores. Era mais tipo assim, uma das características de treinamento era um par de portas que tinham.
Eram portas ascendentes no leste e no extremo oeste também. E além da porta voltada para o oeste, tinha um túnel grande que fortemente era reforçado e também levava direto à grande floresta de Cânada. A razão para isso era algo simples. Os elfos atraíam os monstros da floresta para o estádio e os usavam para praticar suas habilidades de luta lá. Às vezes, eles simplesmente deixavam o portão aberto, como uma espécie de batalha de resistência. Só vinha vindo gente, né? Monstro, e os soldados podiam saber quantos monstros eles poderiam matar. Mas esse também não era realmente o evento pelo qual as multidões eram convidadas para ver. Agora, porém, o estádio estava praticamente transbordando de gente. Dava para ouvir os gritos e os aplausos da multidão do lado de fora, antes de entrar no estádio ainda. E os estádios que já eram de assentos limitados estavam cheios de elfos, elfas, anões que estavam clamando para ver esse show. O Ark não parava de se perguntar como é que todo mundo, tanta gente assim, soube em tão pouco tempo sobre o que isso ia acontecer. Eles tinham simplesmente deixado a torre, que era conhecida como prédio do Conselho Central, de acordo com o Dylan. Então ele se questionava se a Dragon Lord tinha espalhado isso ela mesma, ou as pessoas de Meeple estavam simplesmente famintas por uma boa luta. Não se sabe dizer. No entanto, ele só tinha pouca escolha, a não ser fazer o que Felf Visroth desejava e deixar ela se divertir. Afinal, para chegar ao Thanatos, ele estaria lutando contra um exército de mortos-vivos que era 2 frentes em vez de uma. Ele nunca tinha lutado contra um exército tão poderoso assim. E supondo que o Ark ainda fosse poderoso o suficiente para enfrentar os inimigos que estavam devastados do reino de Delphrey e Salma, ele ainda assim precisaria de outras pessoas para conseguir enfrentar um exército que ele não poderia lutar. Literalmente era um exército muito maior do que ele estava esperando. E embora ele tivesse um comportamento um pouco despreocupado sobre a Felf, ainda assim ele poderia dizer que esse Dragon Lord era diferente do Village Finn, que é aquele que ele tinha visto reduzir os ataques por causa de uma tosse, simplesmente porque estava com um pouquinho de água no nariz. Aquele que apareceu lá quando ele meio que recuperou a sua forma élfica pela primeira vez e acabou explicando para ele como que isso funcionava. Em algum nível, dava pra gente entender a necessidade de o Ark se envolver para deixar a própria Felf empolgada nessa luta de frente. Mas ele estava confiante de que seria capaz de fazer isso. Então, entrando no estádio, toda a multidão veio à loucura. O estádio quase veio abaixo, mas a Felf ainda não estava lá. Pelo menos até o momento do Ark pegar o seu escudo sagrado e a sua espada também. Logo que ele equipou, uma rajada de vento desceu do céu, cara. E olhando pra cima, uma figura humanoide com um par de asas pequenas nas costas estava descendo lentamente até o chão do estádio. O Lorde Dragão Felf Visroth tinha acabado de chegar. E assim que ela lançou as palavras de que não iria pegar leve, a luta já começou ali, sem mais nem menos. A Felf se lançou diretão, de frente, como se fosse um míssil pro Ark. E aí, veio balançando fortemente e rápido a sua mão com um golpe direto no Ark. Ele mal teve tempo para pensar, tentou até desviar do golpe com o escudo, mas a pura força do impacto ainda parecia que iria arrancar o braço do esqueleto dele fora. A grande intuição do esqueleto, do Ark, era que de alguma forma algo ruim estava para acontecer. E ele sentiu o seu corpo pular para trás automaticamente. Lógico que aconteceu que ele estava certo. A cauda blindada do dragão veio chicoteando numa alta velocidade. Todas as saliências cristalinas em forma de espada erraram o alvo por um fiozinho de cabelo. Se o Ark ficasse parado, ele simplesmente ia tomar ali e cair no chão sem nem ver de onde ele tomou. A ponta pontiaguda da cauda dela bateu direto no chão, levantando terra e pedra, cara. Só que se o Ark continuasse na defensiva, as coisas iam ficar ruins pro lado dele, mano. Considerando que o dragão era capaz de atacar tanto com as 2 mãos quanto com a cauda, cara. Todas, independentemente uma da outra. Ele não precisava simplesmente ficar à mercê de uma só. Então, cara, era uma clara vantagem que ela tinha em cima do Ark. Pior, cada um dos golpes dela ainda poderia ser fatal para ele. O Ark estava irremediavelmente superado nesse momento. A única coisa que mantinha ele na luta era todo o treinamento de combate que ele tinha feito com Glennis, porque ele estaria morto se não fosse por causa disso. Golpes após golpes, então, sentiu como se estivesse sendo esmurrado por um gigante. O nosso esqueleton, então, balançou a sua espada de trovão sagrado, a Caladbolg, direto para a direção dela, enviando um jato de faíscas no ar. Só que, por uma grande surpresa de todos, ela parou a espada com a sua mão coberta de escamas. Uma mãozinha. Botou a mão na frente e parou a espada, cara. Se fosse qualquer outra pessoa, uma arma mítica teria partido a pessoa em 2. Mas, no entanto, de alguma forma, a armadura dela foi capaz de resistir à lâmina do Ark. O chão, aos pés de Felf Visroth, começou a roncar, então grandes rochas em formas de presas foram projetadas ao redor dela, como se fosse uma fera gigante estivesse tentando engolir inteiramente eles dois. No entanto, o Dragon Lord virou-se para trás no ar, evitando as habilidades das mandíbulas de pedra.
Ela balançou o seu rabo, então, usando a sua ponta afiada para derrubar isso aí. O Ark assistiu impotente quando o seu ataque foi reduzido a escombros, a nada. Considerando o quão forte ela era, ele mesmo ficou maravilhado se ela ainda precisava saltar para fora do caminho em primeiro lugar. Mas ela parecia estar gostando da batalha. E isso já era interessante, porque o fato era ele fazer ela se divertir, entendeu? Essa era a missão dele, não derrotar ela. O Ark então decidiu usar vários dos seus ataques de raios, mas infelizmente a Felf ainda parecia bem. Apesar dessa terra queimada ao seu redor, havia também um pequeno círculo onde ela estava no centro, que permaneceu completamente intocado. De alguma forma, ela convocou uma barreira para se proteger da habilidade do raio. O Ark estava começando a temer que simplesmente não tivesse nada que ele pudesse fazer. Tanto que a mente dele correu para tentar chegar a um outro plano diferente para ver se ele ganhava. A Felf então parecia ter notado que o nosso cavaleiro estava se segurando pelo desejo de não machucar nenhuma das pessoas que estavam assistindo eles ali. Mas galera, ao contrário do pensamento do Ark, a Felf não pensava do mesmo jeito não. O Dragon Lord de repente lançou 6 bolas de energia na direção do Ark, que mal conseguiu evitar eles. O ar estava chiando enquanto as bolas passavam. Eles atingiram o chão e começaram a explodir violentamente, deixando a terra com grandes crateras. E com cada explosão sucessiva ficava até cada vez mais difícil de manter o equilíbrio em cima disso, enquanto o chão simplesmente evaporava também, desaparecia. Uma onda de eletricidade roxa então percorreu a Calat Volg, a espada do Ark, e ela começou a brilhar. E dela brotou uma lâmina de luz muito forte que dobrou o seu tamanho, crepitando com uma fúria de 1000 relâmpagos, cara. O Dragon Lord então descobriu aonde que o Ark tinha teleportado e sorriu. Ela tinha olhos fixos nessa espada do Ark porque era algo completamente diferente e o que poderia trazer, de fato, um dano a ela. Outra rajada de bola de energia então voou para a direção do Ark, mas eles não foram páreo para a espada do trovão sagrado Calat Volg, que partiu essas bolas no meio. Mas como já tinha muita poeira no ar, a Felf disparou uma rajada de vento para limpar essa poeira, que deu ao Ark uma completa chance de se teleportar para trás dela novamente. Com a espada elétrica erguida, ele foi e de novo botou a sua posição em jogo, até que finalmente jogou a lâmina direto para as costas do dragão. Só que mesmo assim não adiantou, galera. Ver a Felf de novo agarrando parte da lâmina, e agora não era só mais uma espada, mas estava feita de energia, cara, todo mundo ficou perplexo com isso. Inclusive eu tô perplexo. Ela deu uma sacudida violenta ainda, tirando o equilíbrio do Ark, conseguiu mexer na espada. O fato aqui é que os Dragon Lords não são facilmente prejudicados. Se eles quisessem realmente usar o poder das escamas, a Felf poderia acabar com a magia do Ark em um estalar de dedos, rapidinho. Enquanto ela falava, o seu rabo então se ergueu atrás do Ark. A sua ponta cristalina apontou para frente, sem aviso, foi lançado direto para ele. Tanto desesperadamente ele conseguiu puxar a espada para longe dela, né? Por puro acaso, o Ark liberou a eletricidade reprimida na lâmina e explodiu a mão dela, por isso que ele conseguiu sair. Os olhos da Felf se arregalaram e ficaram até assustados com isso, e os dois voltaram a ter uma leve distância nessa luta aí. Então o fato aqui é que ela foi capaz de agarrar essa lâmina sem sofrer nenhum dano, que era a prova de que a magia não tinha efeito sobre ela. E assumindo que o brilho que o seu corpo estava emitindo tinha algo a ver com como ela era capaz de anular os ataques mágicos, isso significa que ela também era imune a ataques físicos enquanto ela estava nesse estado. Isso, por sua vez, significa que não tinha como vencer ela, a não ser que havia algo na sua reação mais cedo que sugeria que o Ark poderia pegá-la desprevenida. Mas, se ele esperava ganhar isso, ele precisava jogar tudo que ele tinha, com toda a sua força máxima nisso. E por isso é que o Ark trabalhou duro para praticar a contenção dos seus poderes, dos seus ataques, durante o tempo livre no Santuário ou em Lalatóia. No entanto, ficou claro que a magia enfraquecida não teria efeito sobre as escamas impenetráveis de Felfenschott. Era hora da arma secreta chegar. O Ark então invocou o Guardião do Tempo, Aion. Uma grande runa apareceu no chão sob seus pés e começou a brilhar. Parecia que todo o funcionamento interno de um relógio estava ali, e as molas, as engrenagens intrínsecas estavam simplesmente todas se movendo juntas. A runa começou a se deformar como uma cobra gigante com uma cabeça de leão que apareceu no centro. Isso não daria vantagem decisiva para o Ark, mas seria melhor pelo menos ele mostrar tudo o que ele tinha. A armadura sagrada, então, simplesmente assumiu um design de cobra e leão quando as chamas começaram a lamber as lacunas da armadura completa do Ark. E isso de invocar o Aion bloquearia o status do jogador por 3 minutos completamente. Devido ao alto custo de invocar isso tudo, tinha um curto período de tempo que você conseguia usar isso. Ou seja, era o demônio de um uso limitado. No entanto,
era muito mais forte, tu causava danos muito maiores enquanto estivesse nesse momento. Podia-se dizer até que era invencível. Foi colocado então todo o poder do Ark em um único ataque dessa vez. Raios mais grossos do que antes de luz subindo pela lâmina e começou a brilhar friamente. Então o Ark teve que concentrar toda a atenção na lâmina, desejando que a tempestade de raio, que estava fora de controle, se formasse ao longo dela. O puro poder inundando o corpo trouxe a memória de quando o Ark convocou o Arcanjo Miguel e usou a sua habilidade Ruby Flama, chicoteando as espadas em chamas sem se importar com quem ou o que ele atingiu. Parecia que ela estava no meio de uma chuva de meteoros. No entanto, o Ark não fez nenhum esforço para bloquear os golpes e continuou concentrando todo o seu poder. As explosões que estavam indo na direção dele caíram ao redor, que abriram enormes crateras no chão, mas felizmente, devido ao poder de Ion, cada explosão que aterrissou foi simplesmente desviada inofensivamente para o lado e não acertou o Ark, até que um respingo de sangue quente chegou no nosso caveirão. Quando ele atacou, cara, ele simplesmente sentiu que a pele dele havia sido rasgada. Mas era apenas uma ferida superficial. Olhando para cima então, ele viu que toda a eletricidade tinha se dissipado da espada de trovão sagrado de Caladhbog Bolg e ela estava enterrada na metade da lâmina no estômago da Felf Vishoth. Sangue jorrando da ferida. A multidão ficou em silêncio e em choque com o que tinha acontecido. O Ark soltou o cabo da espada e olhou para as mãos trêmulas dele. Ele estava coberto de sangue, o sangue do dragão celestial, cara, do Dragon Lord. A cabeça da Felf ficou mole e então ela caiu de joelhos no chão. Mas assim que o Ark chegou ao seu lado, retornou a si mesmo, no fim a Felf se abaixou e arrancou a espada do trovão sagrado Caladhbog Bolg do seu estômago. O buraco aberto onde a espada sagrada estava simplesmente sumiu. Ela tinha se regenerado, cara. E não tinha nenhum outro arranhão ou qualquer outra marca para esse assunto, para o que aconteceu ali. Mas como que isso tinha acontecido? Cara, é algo simples. Algo que a gente vai te explicar sobre a forma humana dos Dragon Lords. É o seguinte, os Dragon Lords eles são um pouco únicos, podemos dizer assim. A lesão como essa que causou nela não é nada para nenhum dos Dragon Lords. E logicamente ela nem pôde encontrar todos os segredos para o Ark. Mas vamos apenas dizer que as pessoas normais nunca seriam capazes de fazer o que os dragões fazem. A maneira com que ela falou parecia implicar que os Dragon Lords eram até imortais. Mas não significa que eles são imortais. De alguma forma, o fato de ela poder ler o Ark como um livro aberto era a coisa mais aterrorizante de todas para ele naquele momento. Então, ela até aceitou o desafio do Ark, que falou que tinha divertido ele bastante e que sim, o povo de Great Canada Forest ia simplesmente se envolver na maior batalha que encontramos desde toda a fundação deles. O estádio respondeu em aplausos estrondosos, cara, todo mundo ficou felizão, enquanto, deitado no chão, o Ark estava lá se confortando pelo fato de que pelo menos ele tinha conseguido garantir a ajuda e o poder que ele precisava para vencer a batalha contra os mortos-vivos de 2 camadas lá e chegar até o Thanatos. Mas e aí, meu amigo, o que você achou dessa história? O que você tá achando até agora, mano? Me conta aí nos comentários. Manda pra gente. Quer que eu continue trazendo mais coisas de Gaikotsu, Kisama ou Skeleton Knight? Manda ver aí embaixo. E não esquece, se inscreve no canal também, rapaz. Toca no botãozinho vermelho ou então toca aqui do lado, ó. Nessa bolinha, que não tem problema. Ativa o sininho aí, porque é o mais importante pra você ficar sempre por dentro, sempre sabendo o que tá acontecendo no mundo otaku, no mundo dos animes aqui. E tamo junto sempre, trazendo pra vocês sempre as melhores coisas. Não esquece, segue lá nas redes sociais também, que estamos firme e forte. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar aí ou pode perguntar lá nas redes sociais que eu tô respondendo todo mundo, valeu? Tamo junto, galera, um grande abraço pra vocês. E ó, tu é brabo demais, hein? Não deixa ninguém dizer o contrário. Valeu, até a próxima, fui!